Agora a gente vai falar sobre os outros dois processos, que é o MIG e MAG e o TIG. O eletrodo a gente já falou. E alguma dúvida também, no final a gente vai trocando figurinha aí. Então vamos lá, vamos falar aqui a respeito do processo MIG e MAG. Há uma diferença ali. MIG é um processo, MIG é um processo, MAG é outro. O que faz a diferença entre eles ali, a gente vai falar. Tá? Então é Metal Arc Welding. Resumindo, o MIG e MAG é um processo de soldagem por arco elétrico entre um metal de base e um consumível em forma de arame, denominado eletrodo não revestido. Esse é um eletrodo não revestido, ele não tem revestimento. Tá? Na verdade, se a gente for olhar, ele até tem um revestimento, mas ele é considerado não revestimento. Ele tem um revestimento de cobre, uma película muito fina. Quando você olha para o arame, ó, ele tem cor de cobre. Mas isso aqui é para ele não agarrar dentro da tocha, tá? Porque o arame aqui dentro, ele é um aço carbono, então para ele não agarrar dentro da tubulação, do bico de contato, aí eles passam a película ali. Mas ele é um eletrodo não revestido. Ele é um arame, né, não revestido. Fornecido por uma alimentação contínua, que é um processo semiautomático, igual eu disse, né? No eletrodo você pega e você manualmente vai ali e faz da forma que você quiser. Já no processo MIG-MAG ele é semi-automático, automatizado. Então você aperta o gatilho da tocha e ali vai saindo a linguinha do tamanduá, vamos dizer assim, né? O arame vai saindo, enquanto está apertado vai saindo. Tem máquinas que têm a opção 2T e 4T, que é o caso, acho que é essa aqui, se não me engano, a outra que eu uso lá tem. 2T, você aperta, ela solda. Soltei, ela para. Função 4T, você aperta e solta, ela continua tocando arame. Vamos supor, você vai soldar muita coisa, uma peça daquela ali da ponte, igual nosso amigo, apertou, aí soltou, ela vai continuar. Isso ajuda para poder descansar o profissional e também para tirar a mão, para deixar a mão até um pouco mais longe do bocal ali, para não aquecer tanto, tá? Então esse processo é um processo semi-automático, tá? Realizando uma união de materiais metálicos pelo aquecimento e fusão, a mesma coisa que o eletrodo, também através do arco elétrico, que derrete o material e faz a fundição sob uma atmosfera de proteção gasosa. Então, nesse caso aqui, é necessário que haja inserção de gás. O processo MIG e MAG precisa de gás. Mesmo que seja um gás ou outro, tem que haver o gás. Aí muita gente fala o seguinte, nós estávamos falando aqui anteriormente, processo, podemos dizer, MIG e MAG, né? Com um arame autoprotegido, ou a MIG sem gás. Tem muita gente que fala que isso não é um processo de soldagem MIG ou MAG. Mas se a gente for olhar, né, literalmente é porque o arame, quando ele queima, ele gera um gás e acontece uma proteção gasosa. Então ele não deixa de ser um processo MIG ou MAG. Né? Então ele gera uma proteção. Mas nesse nosso caso aqui a gente usa a inserção do gás, que é aquele cilindro que está ali. Tem dois cilindros. A gente vai usar um para o processo MIG e MAG e a gente vai usar o outro para o processo TIG, tá? Porque precisa de gases diferentes. Eu poderia usar o mesmo gás argônio para os dois processos, mas no processo MIG e MAG, o mais indicado é a utilização da mistura. Existem diferenças entre os processos de solda, MIG e MAG. Só para vocês entenderem, o processo MIG, né, muita gente fala no dia a dia aí, eu tenho uma solda MIG, eu faço uma solda MIG, mas na verdade você está fazendo, depende, isso da forma que você pronuncia, vai depender do gás que você está utilizando, tá? Então, neste caso, muita gente fala que eu tenho uma MIG, mas ele está usando o processo MAG. Ele está inserindo um gás que ele reage com a poça de fusão. Então, nesse caso, o processo de soldagem MIG é uma soldagem com arame protegido do ar atmosférico. O que é isso? O oxigênio em si, nós respiramos, se ele, na hora que está acontecendo o arco elétrico, ele interagir com a poça de fusão, vai contaminar, vai ter dificuldades ali para você soldar. Então, nesse caso, utiliza-se o gás para poder você fazer essa impermeabilização, né, podemos dizer assim, do ar atmosférico. Então, quando você injeta o gás, tanto argônio quanto mistura, que é uma mistura de dois gases, então você acaba fazendo uma proteção. É o caso aqui, né, da utilização de um gás inerte, como o argônio ou hélio, não tendo nenhuma atividade física com a poça de fusão. A solda MIG é utilizada para a soldagem de materiais não ferrosos, tais como alumínio e suas ligas, cobre e suas ligas, bronze, entre outros materiais que são possíveis de soldar. Então, o gás argônio,
ele é um gás inerte. Tem diversos outros gases que são inertes, tá? É o caso do hélio, só que o hélio ele é mais caro e mais difícil você achar. Então, o mais utilizado é o gás argônio. Isso aqui é um pouquinho mais difícil de fixar, né? Porque confunde, tá, pessoal? Agora, o processo de soldagem MAG é uma soldagem com arame protegido do ar atmosférico, mesma coisa por um fluxo de gás, agora não é inerte, agora é ativo. Por isso que, ó, metal, então nós temos ali, ó, MAG, né? A letra A significa ativo, a letra I significa inerte, tá? Então, nesse nosso caso aqui, o MAG é por um gás ativo. Então, ele interfere ali na poça de fusão. Normalmente, você utiliza CO2, que é o dióxido de carbono, ou você utiliza as misturas, que é uma mistura de argônio e também de dióxido de carbono. E uma proporção ali que cada fabricante tem uma proporção diferente. Corgol 20 tem 75-25, que é a porcentagem, 75% de argônio e 25% de dióxido de carbono. Isso aí cada fabricante, tá? Eu, particularmente, eu gosto muito de utilizar o 75-25. Ele dá menos respingo, flui melhor para soldar, só que é mais difícil, nem todo fabricante tem. Geralmente o pessoal usa muito o Corgon 20, que é 80% de argônio e 20% de dióxido de carbono, que é o CO2. Além disso, possuem funções relacionadas à soldabilidade, tais como penetração da chapa a serem soldadas e pequena participação na composição química na poça de fusão. A soldagem MAG é indicada para soldagem de metais ferrosos. Então, cada gás e cada processo, ou MIG ou MAG, ele tem uma determinada aplicação. Então, ou seja, um vai interferir um pouco, o outro não vai interferir nada, tá? Na situação toda. Vou passar uma explicação prática aqui a respeito do processo, mas na hora ali também eu vou ir fazendo e vou instruindo também. No processo de soldagem MIG e MAG, utiliza-se essa tocha. Então aqui nós temos um conector Euro, por aqui ó, passa o arame, esses dois bornes pequenininhos aqui ó, é o interruptor do gatilho, e nós temos um outro aqui que tem uma borrachinha onde que passa o gás. Tá? Então o fluido do gás ele passa aqui. Nós temos só esse botão. Isso aqui é um bocal, tem diversos tipos de bocal. Esse é um bocal que vem na máquina, mas você encontra bocal também cobreado. Esse aqui é um bico de contato. Aqui dentro aqui, ó, nós temos esse difusor onde tem os furinhos, onde que sai o gás. Então o gás sai aqui, ele vai e protege a poça de fusão. O arame ele sai nessa pontinha aqui. Ó. Então quando a máquina está engasgando, grande parte dos problemas estão nesse biquinho aqui. Ó. Porque o que acontece? O arame vai passando, ele acaba arranhando o cobre ali dentro. E quando ele arranha, ele vai deixando também algumas impurezas. Aí o arame, quando ele passa aqui, ele garra nas paredes do bico. Aí quando você está soldando, fica pipocando. O problema está aqui, ó. Isso é uma dica, hein? Isso aqui já vale um like. Mas essa é a tocha, tá? Tocha MIG. Para a gente poder soldar, é muito fácil, tá? O processo de soldagem. Nesse nosso caso aqui, no processo MIG-MAG, não usa encostar o bocal. Você pode até encostar. Nesse bocal, que se você encostar, você vai perder ele rápido. Porque ele não é um bocal todo de cobre. Ele tem um, como que eu posso dizer assim, um banho aqui, ó, de niquelado, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, isso aqui, ele gasta muito fácil, tá? Mas você compra um bocal que é um pouco mais grosso, totalmente de cobre. Esse bocal é muito mais resistente. Isso aqui é só porque vem na máquina mesmo. Agora vamos falar sobre MIG-MAG. Primeira coisa do processo MIG-MAG, alta produtividade. Depois que o cara compra a MIG, ele não quer saber mais de eletrodo. Isso é a verdade. Se alguém estiver pensando o contrário de mim, compra a MIG e depois me telefona falando. Já aconteceu isso comigo. Eu falei que o cara, não. Depois que ele comprou, ele falou isso. Cara, por que eu não te escutei antes? Realmente é alta produtividade. Excelente aspecto do cordão de solda. Eu falei com o nosso amigo marceneiro ali, ó. Depois que você solda, dependendo da sua habilidade, você não precisa fazer qualquer correção na solda. Até você aplicar a tinta por cima, a pessoa não consegue ver nada sobre o cordão de solda, fica perfeito. Claro, isso depende da habilidade do soldador. Solda em qualquer posição, a vantagem do processo MIG-MAG. No eletrodo você tem que observar se o eletrodo ele tem um número 1 na casa antepenúltima, igual a gente falou, né? No processo MIG-MAG, não. Você pode soldar de cabeça para baixo, de lado para cima, de qualquer jeito. Não tem problema. O eletrodo, se você soldar nessa posição, se prepara, porque a calvície vem e queima, tá?
Claro, tem eletrodos próprios para você soldar de cabeça para baixo, mas mesmo assim vai cair bastante fogo, né? A gente está acostumado com chuva, mas fogo não dá, né? Próxima vantagem da MIG, processo de soldagem com excelente resistência mecânica. Queimada aí? Aí. Esse é o problema. Então, tem uma excelente resistência mecânica. Igual eu disse, o arame ele é um E70, 70 mil PSI de resistência. Então, é mais resistente. Você consegue economizar no dia a dia soldando com a MIG porque ela tem mais resistência. Para você ter uma certa determinada resistência com o eletrodo E6013, o cordão teria que ser desse tamanho. No processo MIG-MAG, você teria que fazer uma soldinha desse tamanho, já tem a mesma resistência do outro. Tá? Então, há uma diferença. Tá? O bom da MIG, ó, que não tem perda, a gente estava falando aqui, né? Aquele funcionário que já está doido para sair da empresa, ele tora o eletrodo até aqui no meio só, o resto ele joga fora. Né? Aí não dá. Agora esse aqui não. Esse aqui soltou o gatilho, parou. O arame fica ali dentro. Então, o rolo de arame, você praticamente usa 99,9999%. A única perda que você tem é se você errar ali e cortar alguma coisa do tipo, ou se não, quando acaba o rolo. Porque o arame que está dentro da tocha, você tem que jogar ele fora. Tá entendendo? O rolo acaba, você perde, se a tocha for de 3 metros, você perde 3, 4 metros. Só essa perca. Agora, eletrodo não. E se você ficar utilizando eletrodo muito até aqui, ó, seu porta-eletrodo vai embora. Isso aqui, essas capas de proteção, se não for um porta-eletrodo bom, aí vai embora, tá? Alta taxa de deposição de metal. Por isso que ele tem uma alta produtividade. Porque o processo MIG-MAG, você ganha alta produtividade porque ele joga muito material na poça de fusão. Então você consegue fazer um cordão de solda muito grande, muito rápido. Você consegue fazer muito serviço. Porque ele preenche um espaço muito rápido. Porque é um processo semi-automático, né? Não depende totalmente do usuário. A máquina já ajuda ele ali. O eletrodo não. O eletrodo, ó, eu estou soldando. Aí ele vem. Na hora que ele chega aqui, aí você para. Vai lá no pacote. Pega outro. Aí solda. O dia inteiro você trocando eletrodo, você vai perder 1 hora. Ali não. O negócio vai tocando direto. Então, por isso a alta produtividade. A desvantagem do processo de soldagem MIG, para mim, que eu considero, a maior desvantagem é você soldar em altura. A não ser que você pegue uma empilhadeira, pega uma máquina e tal e leva lá para cima. Mas a maior tocha que você tem no mercado até então, para máquinas convencionais, podemos dizer assim, até de 300 amperes, vai ser uma tocha de 5 metros. Você já viu tocha maior? 7 também não tem? Você acha, né? Tem esse também. E outro detalhe, a tocha é muito pesada. Olha a grossura desse conduíte aqui. Aqui dentro passa uma malha de cobre, passa gás, passa um monte de coisa aqui. Passa Isso, passa fio, passa um monte de coisa. Então é muito pesada. Sensível. Fica batendo na tocha. Jogar. E a tocha ela sempre estraga, assim, sempre não, né? Grande maioria das vezes que estragou comigo, cada pessoa vai ser diferente. Ela estraga aqui no pé, ó. Aqui tem um conector e esse movimento, por isso que tem essa mola aqui, ó. Tem tochas melhores que isso aqui é melhor. Isso aqui é lero-lero, né? Então, você vai jogando toda hora isso aqui, ó. Aí esse conector aqui, ele quebra. E a mangueira acaba sendo cortada. Aí o gás que está vindo lá do cilindro, ele não sai a quantidade necessária aqui, ela sai aqui. Aí você prepara o bolso. O gás vai acabando e para você compensar, você aumenta a pressão do gás, aí vai só cortando. Então esse é o problema. A desvantagem é essas. Então tocha tem vários preços também. Essas que vêm na máquina, elas são tochas assim, intermediárias, porque são o preço da máquina também, que é uma máquina popular, o preço vai lá em cima. Então ela foi desenvolvida para um médio preço. A única coisa que eu indico nessa tocha aqui é trocar esse bico aqui, ó, para o cobreado, igual eu disse. Mas até que este cabo aqui, essa tocha é de 3 metros. Conector euro é bom, porque ele encaixa em qualquer máquina. Então essa aqui é uma tocha satisfatória para a serralheria. Para a empresa do nosso amigo aqui, dependendo da situação, talvez tenha que ser uma tocha até protegida também, com uma malha de couro. Então, sim, sim.
Isso. Eu tenho uma tocha lá que ela é de 5 metros. Ela é um pouco maior do que essa. Essa parte desse corpo é bem maior. Ele é até mais sem jeito, principalmente quando você está com luva. A luva tira a sensibilidade, né? Só que tem um detalhe, ela é muito mais resistente, ela aguenta muito mais temperatura. E o bocal dela aqui, ele é todo de cobre, porém, o diâmetro dele aqui ele é bem maior, ele é mais comprido também. Então, claro, ele é indicado para você fazer soldas muito mais sofisticadas, né? Equipamentos igual a gente mencionou aqui. Para serralheria é até desconfortável. Mas essa aqui atende bem. A desvantagem é a altura e locomoção também, né? Você poder andar. Não deve ser utilizado em presença de ar, em corrente de ar. É o que a gente falou aqui. Pelo fato dela necessitar de um gás para proteger a poça de fusão, qualquer ventania que passa na área aberta, até na área fechada também, dependendo da situação, vai tirar a proteção. Eu posso soldar, aí tem gente que fala, não, então essa máquina só pode soldar, o processo MIG-MAG, você só pode soldar numa área fechada. Não, você pode soldar em campo também. Você vai usar um biombo para poder tampar, ou no último caso, você vai lá e vai aumentar a vazão do gás para corrigir essa ventania que está tirando a proteção. Tá? Então, tem essa desvantagem também. Produção de respingo, que é uma desvantagem, se comparado ao processo TIG. Tá? Só que tem um detalhe, eu coloquei lá, ó, quando mal ajustada. Se você ajustar ela bem, a quantidade de respingo quase que zero. Tá?